A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos iniciando mais um vídeo do canal Didaquê. No vídeo de hoje nós estaremos comentando mais uma lição das lições bíblicas da CPAD do terceiro trimestre de 2022. Seja muito bem-vindo ao canal Didaquê. Muito bem, hoje nós estaremos comentando a lição de número 5 das lições bíblicas da CPAD do terceiro trimestre de 2022. Temos como tema para esta lição a sutileza do materialismo e do ateísmo. A nossa lição ela está dividida em 4 tópicos e nós estaremos abordando cada um desses tópicos com você para um melhor entendimento daquilo que está proposto na lição. Muito bem, a sutileza do materialismo e do ateísmo. Nós temos aqui o nosso texto áureo, ele está exposto na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, onde está dito da seguinte forma: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos, capítulo 1, versículo 20. A verdade prática diz da seguinte forma: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e os olhos cegados por Satanás. Os objetivos da nossa lição é conceituar o materialismo e o ateísmo. Em segundo lugar, rastrear as raízes do materialismo e do ateísmo, pontuar os pressupostos do materialismo e do ateísmo e, por fim, no objetivo de número 4, o posicionamento da Igreja de Cristo acerca do tema. A palavra-chave da nossa lição é a palavra materialismo. Dentro da lição de hoje, nós vamos entender um pouco deste conceito filosófico que tem devastado a fé de muitos cristãos. Então, nós vamos, dentro dessa lição, pontuar algumas coisas importantes para todos nós. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que está disposta na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, do versículo 18 ao versículo 23. Faça a leitura desse texto com muito cuidado e analisando muito bem o que está sendo dito pelo apóstolo Paulo, percebendo o contexto em que está sendo escrita essas palavras. E nós temos que, na nossa lição, vamos entender um pouco mais sobre isso, um pouco mais sobre este assunto de suma importância para a igreja, para o crescimento espiritual, para procurar dirimir todas essas sutilezas com as quais Satanás tem atacado a Igreja de Cristo nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Então, na introdução da nossa lição, nós temos que o autor coloca que materialismo e ateísmo, eles são facetas de uma mesma coisa, eles são duas faces de uma mesma moeda, a qual se apresenta de forma a negar a existência de Deus de forma taxativa, de forma bem clara. Então, é uma das sutilezas do engano de Satanás contra a Igreja de Cristo. E nós precisamos buscar meios nas Sagradas Escrituras, buscar meios no discurso através da Palavra de Deus, de apresentar uma resposta clara, uma resposta sistemática à questão do ativismo ateísta e materialista desses últimos tempos. Dentro da lição,
o autor pastor José Gonçalves, ele coloca que nós temos que estar preparados para responder, para apresentar uma resposta satisfatória para aqueles que questionam a nossa fé. Para isso ele usa a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, e o versículo 15, onde diz: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estai preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro, capítulo de número 3 e o versículo de número 15. Então nós temos aí esta referência muito importante, que temos que dar uma resposta satisfatória. Então na lição de hoje nós temos os meios para fazer tal. Então, o primeiro tópico aí vai abordar sobre o materialismo. O que é o materialismo? Então, o materialismo é um sistema de doutrina filosófico, né, onde apresenta a matéria como a única realidade existente. Então, o materialismo apresenta a matéria como única realidade existente. Então, nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Então, um dos pressupostos do materialismo é negar a vida espiritual. Neste aspecto, já coloca em xeque a fé cristã, no sentido de que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. O culto a Deus é um culto racional, mas ele faz parte também da esfera espiritual. Neste pressuposto de negação de toda a realidade espiritual, os materialistas negam a existência de milagres, a existência de anjos, a existência de seres espirituais. Então, tudo isso está contradizendo aquilo que a palavra de Deus, que a Bíblia ensina. Então, os materialistas ensinam que, por não haver outra realidade além da realidade material, a religião torna-se desnecessária, ou seja, a religião não é algo viável, a religião não é algo aprazível, porque é como que uma perda de tempo, já que não existe nada para além da matéria. Então, segundo os ateístas ou segundo os materialistas, a religião existe em função de uma verdade revelada que se encontra fora do domínio da matéria, ou seja, não tem relevância para o materialista, visto que ela está fora dos domínios da matéria. Então, o tópico de número 1 vai abordar o materialismo e o ateísmo. Então, neste primeiro subtópico, o materialismo é este sistema de crença, é esse sistema de fé ou de doutrina filosófica que nega toda a existência para além da matéria. Então, temos no subtópico 2 o ateísmo. Então, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, enquanto o materialismo nega a existência da vida espiritual ou da vida para além da matéria. O ateísmo nega a existência de Deus como um Deus pessoal que se revela para os seres humanos. Então, sobretudo, esta é a negação que faz os ateístas, a negação da existência de Deus. E o ateísta, ele não vai ser convencido com argumentos que não estejam muito bem embasados, de acordo com aquilo que é apresentado na lição de hoje. Então, é fácil a constatação do ateu ou do ateísta que ele anda de mãos dadas com o materialismo. Ambos, o ateísmo e o materialismo, eles negam a realidade espiritual, eles negam
às coisas espirituais. O materialismo e o ateísmo, o materialismo postula que a matéria é a única realidade que existe, enquanto o ateísmo nega a existência de Deus. Ambos são duas faces de uma mesma moeda. Um é a cara, outro é coroa, mas a raiz de tudo isso, a raiz por trás disso, é negar a existência de Deus, é negar o sistema de fé cristão, o qual vai de encontro, vai na contramão daquilo que postulam os materialistas e os ateístas. Então veja a importância de tudo isso. Veja a importância dessa lição. Porque se não existe vida para além da matéria, vida espiritual, se não existe Deus, então os preceitos e princípios morais abordados e ensinados sistematicamente nas Sagradas Escrituras, não há razão de existir. Cada um pode viver da forma que achar muito boa a sua conduta, porque dentro da perspectiva materialista e ateísta, se não há mundo espiritual, se não há realidade para além da matéria, se não há Deus, então para que esses pressupostos morais? Para que a vida moral, de acordo com o que está estabelecido nas Sagradas Escrituras? Então, note a sutileza de Satanás nisso daí. Note o ardil de Satanás quando apresenta esses sistemas de doutrina, esses sistemas filosóficos, que vai na contramão daquilo que ensinam as Sagradas Escrituras. Então, o ateu, ele nega a realidade da existência de Deus. Dessa forma, não precisa de preceitos morais. O materialista nega a vida para além da morte, a vida para além da matéria. Nesse sentido, você não precisa se preocupar com a sua vida depois que morrer, porque morreu, acabou tudo. Mas isso é o que pensam os materialistas, isso é o que postulam os ateístas. Até um famoso ateu, ele colocou a seguinte frase que eu quero ler para você, frase de um famoso físico ateu conhecido aí da mídia, o Stephen Hawking. Ele diz que a religião é como um conto de fadas para quem tem medo do escuro. Olha, então veja como que os ateístas querem negar a realidade espiritual. Quando eles dizem a religião, ele está querendo se referir estritamente à fé cristã. Então, na perspectiva do físico ateu Stephen Hawking, a religião é um conto de fadas para pessoas que têm medo do escuro. Mas olha uma frase do filósofo cristão John Lennox: o ateísmo é o conto de fadas para pessoas que têm medo da luz, porque as suas obras são más, porque as suas obras não são feitas em Deus. Então, aqueles que têm medo da luz não vêm para a luz, como disse o apóstolo João. Então, enquanto Hawkins diz que a religião é um conto de fada para quem tem medo do escuro, Lennox diz que o ateísmo é um conto de fadas para quem tem medo da luz. Veja, irmãos, que frase interessante. Um outro ateu muito conhecido, Karl Marx, diz que a religião é o ópio do povo. É o ópio do povo, é aquilo que engana, que ilude as pessoas. Então veja que os ateístas, eles atacam, eles querem se contrapor à existência de Deus, à existência da vida para além da matéria, na perspectiva que não crê os materialistas. Então, ambos, ateístas e materialistas, negam a realidade espiritual. Mas a negação que eles apresentam da realidade espiritual, a negação do ser de Deus,
não muda o fato de que Deus existe, de que Deus é um ser real, de que Deus é um ser pessoal e que se relaciona com o seu povo ou com o ser humano. Então nós temos que na filosofia materialista, o filósofo aí, Karl Marx, ele desenvolveu um sentimento de aversão para com o fenômeno religioso. Então, os historiadores sublinham que Marx nasceu como judeu, se educou como cristão protestante, mas viveu como ateu. Então, no entendimento de Karl Marx, a religião alienava as pessoas. Desta forma, a religião era o produto da alienação social e econômica das pessoas. Assim, Marx via a religião como uma fuga da realidade e, nesse sentido, ela agia como o ópio do povo, como uma droga que agia para criar uma realidade utópica, uma realidade que nunca irá existir. Em última instância, a religião era, portanto, no entender de Marx, uma muleta na qual os homens se escoram. Então veja que esta é a perspectiva de Marx sobre a religião. E ele está falando isso estritamente a partir da religião cristã. Este comentário que li está aí no livro de apoio do pastor José Gonçalves, Os Ataques à Igreja de Cristo. Então veja que interessante, adquira esse livro, leia ele também, para que você possa ampliar o seu horizonte de conhecimento. Na perspectiva materialista de Marx, quando escreve no seu livro O Capital, também influenciado por Friedrich Engels, que era um outro materialista, um outro filósofo alemão que influenciou muito Marx. Então, de acordo com seus pressupostos, com seus escritos, surgiram socialismo, comunismo, essas vertentes ideológicas que causam confusão, conflito na mente do povo até hoje. Na perspectiva de Marx, a sociedade proletária, ou seja, os trabalhadores, eles deveriam se rebelar contra a burguesia e, desta forma, fazer uma rebelião do proletariado. Esta revolução do proletariado viria a trazer uma sociedade igualitária e benéfica para todas as pessoas, influenciados aí por estes ensinamentos ou por estes escritos de Marx e de Engels. Nós temos aí as grandes sociedades comunistas, né? Os grandes países que se tornaram comunistas, como a Rússia, China, Coreia do Norte. Então, pessoas como Mao Tse Tung, que exterminaram milhões de pessoas, né? O terror vermelho que se espalhou aí na Rússia a partir da Revolução Bolchevique, lá a partir do século XX, no início do século XX. Então nós temos a Revolução Russa acontecendo e esta revolução ela vai se espalhando por diversos países. E é interessante o comentário que faz o pastor João Colenda em uma conferência nos Estados Unidos, onde ele fala, ele alerta para a ameaça vermelha que se espalhava por todo o mundo. Isso está também aí no livro de apoio do pastor José Gonçalves. Então, é um tema muito importante para você abordar e ampliar, abrir os olhos dos seus alunos em sala de aula. Então, a partir da perspectiva de Marx, a revolução comunista tinha que ocorrer a partir da classe trabalhadora, o proletário, que se rebelaria contra a classe burguesa, pois os chamavam de opressores. Mas esta perspectiva comunista, marxista,
passou por algumas mudanças, por algumas transformações. E nós vamos ver, anos depois, o neomarxismo, postulado por Antonio Gramsci, que era um italiano, e na sua percepção, a revolução ela não se daria a partir do aspecto da revolução com pegar em armas, com impor a revolução à força, mas na perspectiva de Gramsci, esta revolução proletária iria acontecer a partir da apropriação da cultura. Então, esta era a perspectiva de Gramsci. Ele entendeu que a história não podia ser vista como o desenvolvimento apenas de força produtiva, como pensava Marx, mas sim como a expressão de modelos culturais. Muito mais importante do que a sociedade, a partir do seu espectro econômico, ele enxergava a partir do seu espectro cultural. Então, a cultura se torna primordial para o renascimento do marxismo na perspectiva de Gramsci. Ele entendia que para se dar um sistema ou um regime, para se mudar um sistema ou um regime de um povo ou de uma nação, era necessário primeiramente mudar a cultura. Então, isso que você vê hoje nas escolas, isso que você vê hoje na mídia, que você vê hoje na classe de artista, foi e está sendo uma apropriação cultural a partir da perspectiva deste marxista chamado Antônio Gramsci. Então, em outras palavras, somente a revolução cultural que ataca e destrói a cultura dominante é através dela que se chega ao poder. Então, para tal, Gramsci entendia que para que esse criasse outra cultura, não precisava necessariamente criar algo novo, bastava ressignificar o que já existia em conceitos que viesse a trazer aquilo que eles estavam propondo. Eles queriam ressignificar em conceitos já existentes a cultura a partir da perspectiva marxista, gramscista. Então, nós temos que esta perspectiva aí do ateísmo e do materialismo se inicia e tem muito êxito em alguns países a partir desta forma. Em alguns se iniciou com a revolução da classe operária contra os burgueses, mas passou a evoluir. E hoje você não vê os marxistas, os materialistas, eles falando tanto na revolução armada, o pegar em armas, ou se rebelar contra a classe burguesa, mas sim a apropriação do discurso, a apropriação da cultura, a apropriação da educação, a apropriação dos meios de comunicação, para que todos tenham um discurso no mesmo tom, um discurso embasado da mesma forma. Então, isso é muito específico e isso é muito preocupante. Precisamos estar atento e continuar a abrir os olhos, ensinar sobre esses aspectos importantes. Pesquise mais sobre gramscismo, sobre marxismo cultural, sobre Friedrich Engels. Você vai perceber esses sistemas de doutrinas sendo aplicados na sociedade em que estamos vivendo. Então, o ateu, a expressão, a palavra ateus, né? A significa não e teos, Deus, ou não há Deus, não existe Deus. Então, a descrença na existência de Deus, é a descrença em conceitos que os homens têm de Deus ou de deuses. Ou então, é a negação de qualquer realidade sobrenatural. Então, vamos ver aqui algumas bases do ateísmo para que você possa abordar aí com seus alunos em sala de aula.
Então, a primeira base do ateísmo, usualmente, o ateísta, ele é empirista, ele depende dos seus sentidos, não simpatiza com outros meios de obtenção de conhecimento, ele quer verificar com seus próprios sentidos, com a razão, com a intuição e especialmente as experiências místicas. Então, ele não simpatiza com o meio de obtenção de conhecimento pela razão, pela indução e especialmente por experiências místicas como as experiências espirituais. Então, uma segunda base do ateísmo é que o ateu ele não se deixa impressionar pelos argumentos tradicionais em favor da existência de Deus, como a base na necessidade de causa, na presença do design do mundo, na hierarquia de valores, que se levam a um valor supremo. Então, isso não impressiona um ateísta. Terceira base do ateísmo é que o ateu crê que o conceito de existência de Deus é incompatível com o mal que há no mundo, sem se importar se este mal é um mal natural, vindo de desastres, de enfermidades, de mortes naturais, ou se é um mal moral, quando é um mal que vem do ser humano, da maldade, da malignidade, ou da pecaminosidade humana um para com o outro. Então, para o ateu, o conceito da existência de Deus não se harmoniza com a existência do mal. Quarto conceito aí do ateísmo, a base do ateísmo, é que o ateu crê que o conceito de Deus é incompatível com a dúvida que permanece no interior do homem. Quem eu sou, de onde vim e para onde vou. Alguns ateus, a quinta base do ateísmo aí, alguns ateus alguns ateus antigos e modernos, eles têm a dificuldade, eles têm diferenciado a doutrina, eles têm difundido a doutrina da eternidade da matéria, eliminando assim a necessidade de um criador. Então, essas 5 bases propostas aí pelo Dr. Champlin, então nessa quinta e última base, eles propõem a eternidade da matéria, ou seja, não precisa necessariamente da existência de um criador, visto que a matéria é eterna. Então, queridos irmãos, essas foram os conceitos apresentados aqui pelo tópico de número 1, tópico de muita importância, onde a gente estendeu um pouco mais para abordar um pouco mais sobre os conceitos de ateísmo e de materialismo. É importante porque quando pensamos na existência de Deus, nós vamos postular, nós vamos ver que a existência de Deus ela é provada, ela é apresentada na Bíblia Sagrada. E nós vamos ver alguns conceitos, algumas provas da existência de Deus logo adiante na lição. Você chegou até aqui neste breve comentário das lições bíblicas, se inscreva no nosso canal, canal de Daquê. Ele está aqui para apresentar comentários das lições bíblicas e para compartilhar também doutrinas bíblicas, como doutrina da soteriologia, doutrina da cristologia. Já temos alguns vídeos sobre esses temas no canal, você pode acessá-los. Curta, comente nos nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal e, se puder compartilhar com alguém, compartilhe nosso conteúdo com alguma pessoa para que possamos crescer em relevância aqui no YouTube. Muito bem, queridos, o tópico de número 2 vai abordar um pouco sobre as raízes do materialismo e do ateísmo. Então, a primeira coisa que é dita pelo autor da lição é que as raízes do materialismo e do ateísmo têm como consequência o pecado. Então, biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda, é uma consequência do pecado de Adão. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade
e, consequentemente, a rejeição a Deus tomaram conta do coração do homem. Então, quais são as raízes do materialismo? Então, a primeira raiz apresentada está na queda do homem. Então, a partir daí começam a surgir pessoas materialistas e pessoas ateias. Em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 23, na leitura bíblica em classe, o apóstolo Paulo ele destaca que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. Veja a importância disso, irmãos. A criação revela o Criador. Isso deveria conduzir os homens a buscarem e a o glorificarem. Então, se a criação ela revela quem é o Criador, não existe motivos, ou não deveriam existir motivos, para o homem negar a existência do Criador, para o homem não crer na existência de Deus. Então, o apóstolo Paulo ele está desenvolvendo o seu raciocínio e apresentando que o Criador, o Deus Todo-Poderoso, ele pode ser conhecido através das coisas criadas. Isso está aí na sua leitura bíblica em classe. Olha, irmãos, que coisa interessante. Se alguém lhe perguntar quais os outros meios através do qual Deus se deu a conhecer, nós temos as Sagradas Escrituras, que foi a forma que Deus se deu a conhecer a sua palavra escrita. Nós temos, irmãos, a natureza, que foi a forma que Deus se deu a conhecer a todos os homens. E aí nós temos lá o nosso texto áureo da nossa lição, onde apresenta o Senhor Deus, mostrando justamente para as pessoas que não querem acreditar na sua existência, que as coisas invisíveis, texto áureo, as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, o que Paulo está dizendo é que não há desculpa para o homem não acreditar na existência de Deus, porque o seu senso moral, porque algo dentro do ser humano faz com que ele perceba que existe um Deus pessoal, que existe um Deus que se revelou, e como disse, Deus se revelou através da criação, primeiro. Deus se revelou através da sua palavra escrita, que é a Bíblia Sagrada. Enfatize também que Deus se revelou através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, falou-nos através do seu Filho Jesus Cristo, a qual constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem criou também o mundo. O apóstolo Paulo aos Colossenses diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a revelação plena de Deus. Muito bem, mas Deus se revelou através da criação. E aqueles que não veem em Deus, olha, ele se revelou através das coisas criadas. Então, as coisas invisíveis desde a criação do mundo, e o autor de Hebreus diz que é pela fé que nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foi criado. Mas note que Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 20, ele diz que as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o eterno poder de Deus, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, ou seja, pela criação de Deus, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, o que Paulo está dizendo é que ninguém vai poder dizer diante de Deus, quando os seus pecados forem julgados, que eles não sabiam da existência de Deus, que eles não criam na existência de Deus, que eles não puderam crer porque Deus não se revelou, porque a revelação de Deus está
aí na natureza para todos aqueles que quiserem ver. É muito importante isso, porque o físico, Dr. Adalto Lourenço, ele, em seu livro Como Tudo Começou, ele apresenta que algumas coisas são interessantes nesta criação de Deus. Então ele começa o seu argumento dizendo que todo o autor de uma obra, ele, ao se tornar conhecido, famoso, quando se vai verificar a obra que foi criada por este autor, algumas coisas, algumas situações peculiares revela quem é o autor daquela obra. Então ele fala, por exemplo, dos quadros pintados por Picasso, por Van Gogh, por Da Vinci. Então são autores que tiveram imenso talento, uma criatividade exorbitante, uma inspiração muito grande para executar aquela obra. Eram hábeis, eram mestres no que faziam. Então, cada situação nas suas telas vai apresentar quem é o criador daquela obra. Então, o tipo de tinta utilizado, as cores utilizadas, a maneira com que os traços são pintados na tela, a luz, enfim, tudo vai apontar para o seu Criador. E dentro do seu argumento, ele está desenvolvendo que o Criador do universo, ele deixou as suas impressões para que todos saibam quem fez, quem criou todas as coisas. Ele argumenta que processos aleatórios não produzem padrões. Então, na natureza, nós vamos ver padrões existentes. Então, quando ele fala sobre o tempo, ele diz que o tempo é composto de passado, presente e futuro. 3 em 1. Quando ele fala sobre a música, ele coloca que a música possui melodia, harmonia e ritmo. 3 em 1. Quando ele fala sobre o espaço, ele diz que dentro da física o espaço ele possui altura, largura e profundidade. 3 em 1. Quando ele fala das bases da matéria, ele coloca que as bases da matéria são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Veja que quando ele fala da existência do universo, para que o universo exista, é preciso que exista tempo, espaço e matéria. Olha ainda, quando ele fala da Terra, ele fala que a Terra possui condições perfeitas para a existência do ser humano. E na Terra tem essas condições perfeitas, que é solo, água e ar. E para encerrar ainda, dentre muitos outros exemplos que é citado, ele fala dos estados da matéria, que também são 3 em 1, estado sólido, líquido e gasoso. O Deus, que é um Deus trino, é o Deus que criou todas as coisas. E lá, o salmista, nos Salmos de número 19, ele diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras da sua mão. Veja que importante, irmãos, este comentário, esta descoberta que os físicos fizeram dentro desta criação perfeita e maravilhosa de Deus. Alguém quer dizer que isso aconteceu tudo aleatoriamente, mas a mesma ciência diz que processos aleatórios não produzem padrões perfeitos, tais quais são esses padrões apresentados aqui dentro dessa exposição do Dr. Adalto Lourenço. Então veja, o Deus trino, o Deus criador de todas as coisas, ele disse no livro do Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Desta forma, nós temos que o Criador ele colocou a sua impressão, ele colocou a sua chancela, ele colocou dentro da sua criação a sua assinatura. Tudo que Deus fez, ele fez 3 em 1. Note que o ser humano, ele também é composto de corpo, alma e espírito. Para encerrar, veja que isto é importante, veja que isto é profundo, veja que isto é maravilhoso. O Criador, ele colocou a sua assinatura na sua criação. Então veja, irmãos, que
No tópico de número 2, nós temos aí que as raízes do materialismo apresenta-se a partir da consequência do pecado. Ainda o salmista coloca nos Salmos de número 53, versículo 1, que o nécio diz no seu coração, não há Deus. Então, o coração endurecido pelo pecado é a causa do mal que há na vida do homem, inclusive a fonte da sua mente egoísta, materialista e ateia. Então veja que, em primeiro lugar, a primeira raiz do materialismo e do ateísmo está nas consequências do pecado, no pecado humano, mas em segundo lugar, na cegueira espiritual. Então o pecado é a causa primária da incredulidade e, consequentemente, a fonte do materialismo e do ateísmo. Contudo, é bom destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual ela também é causada por Satanás. Isso mesmo, é o apóstolo Paulo quem diz na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. O Evangelho apresenta Cristo, revela Deus, mas o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo trabalha no coração dos incrédulos, causando-lhes cegueira espiritual. Isso mesmo. Então nós temos que buscar em Deus, orar a Deus, para que os olhos do entendimento dos homens sejam abertos e para que eles tenham um pleno conhecimento da realidade espiritual. Um homem endurecido pelo pecado e cego pelo diabo não consegue enxergar Deus, mesmo que ele se revele de forma bem clara e objetiva, como descreve Paulo em Romanos, capítulo 1. O materialismo e o ateísmo são consequências diretas do pecado da cegueira, do pecado e da cegueira espiritual, idealizada pelo Deus deste século. Este foi o tópico de número 2, e no tópico de número 3 nós estaremos abordando aí sobre os pressupostos da doutrina materialista e ateísta. Então este tópico também é muito importante, mas antes de falar sobre ele, quero convidar você mais uma vez para que se inscreva no nosso canal, o canal Didaquê. Está compartilhando com você doutrina bíblica saudável. Curta os nossos conteúdos, compartilhe com alguém em nome de Jesus. Tópico 3, irmãos, vai tratar aí sobre os pressupostos da doutrina materialista e ateísta. Então, em primeiro, vai falar sobre a negação da existência de Deus. Tanto o materialismo como o ateísmo têm como pressuposto na sua crença e convicção a ideia de que Deus não existe. A ideia de que Deus não existe. Ambos dizem se firmarem em provas científicas para negarem a existência de Deus e as demais verdades espirituais. Então, de acordo com a perspectiva ateísta e materialista, eles estão embasados em provas científicas. Irmãos, nós temos visto nesses últimos dias que esta questão científica ela tem ganhado contornos até mesmo autoritário nos dias em que nós estamos vivendo. E é preciso tomar muito cuidado quando se diz argumentos e provas científicas, provas irrefutáveis de que Deus não existe, de acordo com a ciência, de acordo com o especialista. Então nós vamos ver que isso é muito perigoso, mas esta pseudociência que afirma os ateus e os materialistas de que provam a não existência de Deus são, na verdade, argumentos falhos, porque a própria ciência tem provado periodicamente
que Deus existe e que Ele é o Criador de todas as coisas. É um argumento até muito interessante de se utilizar, porque se o ateu não cresce que Deus existe, porque ele gastaria tanto tempo provando que Deus não existe? Se Deus não existisse, não existia e ponto final. Mas o ateu praticante é aquele que se ocupa em provar que Deus não existe de forma nenhuma, que Deus está morto, como disse o outro filósofo, mas quando os seus esforços são apresentados, na verdade, dão mais ênfase, dão mais evidências de que Deus existe. Ambos dizem se firmar em provas científicas. Eles negam a existência de Deus, dizendo que as provas são fartas e abundantes. A negação de Deus por parte do ateu e do materialismo acontece porque eles se recusam a reconhecer as evidências apresentadas. O ateu prova que Deus não existe, uma vez que ele se manifestou claramente. O ateu tenta provar que Deus não existe, visto que ele já se manifestou, que ele se revelou claramente. É o que está dito aí na leitura bíblica em classe, em Romanos, capítulo 1, versículo 19. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Então, Deus se revelou, Deus se manifestou, mas os homens, eles negaram a existência de Deus, eles negaram que exista um Deus pessoal e que se relaciona. Deus já se apresentou, já se manifestou diversas formas, em diferentes ocasiões na história, mas para os ateus, esses argumentos, eles não são válidos. Então, o ateu, no segundo subtópico aí do tópico 3, ele nega de que o homem é um ser singular. Então, além da negação de que Deus não existe, ele nega a existência de Deus, mas também ele nega a criação do homem como um ser singular. O homem é a coroa da criação, está postulado nas Sagradas Escrituras no livro do Gênesis. O materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. O homem é um ser diferenciado. O homem é um ser maravilhoso, criado por Deus com racionalidade, criado por Deus com inteligência, criado por Deus para ser o governador de toda a criação. No entanto, o materialismo e o ateísmo querem postular que o homem ele não possui uma alma imortal e, por isso, ele não passa de um produto da cadeia evolutiva. Na perspectiva materialista e ateísta, o homem é apenas um produto da evolução natural das espécies. É apenas mais uma das teorias fundamentadas por Charles Darwin, né, em seu livro A Origem das Espécies. Dentro da perspectiva ateísta, materialista, o homem evoluiu a partir de seres inferiores até o homem se tornar o ser que é hoje. Mas quando olhamos a perspectiva bíblica, nós vamos ver que Deus criou o homem para ser um ser com o qual possa se relacionar, para ser a coroa da criação, para governar e dominar sobre todas as criaturas criadas por Deus. Então, o homem é um ser singular, a criação do homem é uma criação maravilhosa. Então, esses argumentos ateístas, materialistas, eles não podem invalidar a veracidade das Sagradas Escrituras. Este foi o tópico de número 3, e a síntese vai dizer assim: a negação da existência de Deus e a negação da singularidade do homem são pressupostos do materialismo e do ateísmo. Quantos ateístas
que converteram-se ao cristianismo e hoje eles fazem uma apologia da fé cristã. Dentre muitos, podemos citar o autor de diversos livros, o Joshua McDowell, é um autor americano, e ele era um ateu que também ficou muito aborrecido pelo fato de os cristãos pregarem sobre a existência de Deus, de os cristãos pregarem sobre a ressurreição de Cristo, e ele decidiu tentar provar que Jesus não ressuscitou de entre os mortos. E dentro da sua busca, dentro da sua pesquisa, ele concluiu que não existe nenhum outro fato histórico mais bem comprovado do que a ressurreição de Cristo. Se você puder, compre, leia o livro As Evidências da Ressurreição de Cristo, de Josh McDowell, e você vai ver o fantástico de um ateu convertido ao Evangelho e hoje um apologista da fé cristã. Leia o livro também de Norman Geisler, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, porque para ser ateu, conclui-se, de acordo com o livro, que precisa ter mais fé do que para você ser um cristão na pessoa de Jesus Cristo. Este foi o terceiro tópico. No quarto e último tópico, nós temos aqui respondendo ao materialismo e ao ateísmo, afirmando as verdades bíblicas. Qualquer resposta ao materialismo e ao ateísmo e os seus derivados, como o neoateísmo, precisa partir das Sagradas Escrituras. A Bíblia é nela que encontramos as verdades sobre Deus de forma precisa e sem erros. Deus, portanto, se revelou nas páginas das Escrituras. Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz: pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. É pelas Escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3. Fazendo uso correto da razão, é o subtópico 2 do tópico 4, e diz assim: o ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar os seus pressupostos. A Bíblia afirma que somos espírito, alma e corpo. A razão faz parte do nosso ser. Devemos usar a nossa razão também quando expressamos a nossa confiança em Deus. Então veja que dentro do pressuposto materialista, ateísta, o ser humano seria só matéria, mas a Bíblia afirma que nós somos corpo, alma e espírito. Para além da matéria, temos a nossa alma e o nosso espírito. Para além da matéria, a nossa parte imaterial, a parte espiritual, é a qual nós iremos ajustar as contas com Deus quando no dia da eternidade. Não é a perspectiva do ateu e do materialista que quando morreu, se partiu dessa existência, tudo se acabou, não existe mais nada. A questão é muito mais além. A Bíblia apresenta que todo ser humano um dia há de comparecer diante do Senhor, seja para viver com Ele a eternidade, seja para ajustar contas acerca do seu pecado e da sua incredulidade diante de Deus. Essa foi a lição de número 5 sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. Tem influenciado muitos jovens na presente era e nós precisamos dar respostas bíblicas. Nós precisamos instruir, ensinar os nossos jovens de acordo com o paradigma das Sagradas Escrituras, de acordo com a cosmovisão bíblica, para que assim possamos estar firmes na fé e vencer o materialismo e o ateísmo da nossa era contemporânea. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua igreja, a sua classe de escola dominical
e que você possa produzir muitos frutos através da lição de hoje exposta ao seu coração. Que a bênção do Senhor Jesus, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa conclusão da nossa lição, temos que a ideologia do materialismo e do ateísmo tem se revigorado nesses últimos tempos, com sutilezas do engano que procuram espreitar a Igreja de Cristo. Os crentes, eles não podem fazer vista grossa a esta realidade e nem tampouco negá-la. Estamos na melhor posição para combater o materialismo e o ateísmo, porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procedem e, portanto, estamos em boa situação para combatê-las. É importante que conheçamos a verdade, aquilo que é verdadeiro, sim, de fato, mas é de suma importância também que entendamos e conheçamos aquilo que é falso, para que tenhamos argumentos conclusivos para combater estas doutrinas falsas. Somente o Evangelho de Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, podem romper a falsa blindagem posta no coração do homem pelo materialismo e o ateísmo e dar um verdadeiro sentido à vida humana. Amém, queridos? Que a nossa lição possa servir de base aí para a sua reflexão, para a sua lição, para que você possa ser um professor cada vez mais eficaz em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, inscreva-se no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe com alguém. Doutrina Bíblica Saudável em nome de Jesus. Amém.